Boa tarde. Bom, acabei de ver um link em relação, a uma mãe de aluno falando sobre o trabalho dos professores. E aí, lógico, todos os professores muito indignados começam a falar a respeito dessa colocação pontual. E a mãe disse que está atacada, né? Que falou no momento de um sentimento assim, de querer externar, de querer partilhar, porque é verdade, sabe? A gente procura, quando a gente está com um incômodo muito grande dentro da gente procura parceiros, né? Que possam nos ajudar a pensar a respeito daquilo da mesma forma. Então, pois bem, eu não conheço essa mãe, às vezes eu até já a vi, mas agora assim, não me recordo, não olhei no Facebook, eu só vi o link que me mandaram no WhatsApp. Mas eu acho que a gente precisa pensar nas seguintes questões. Várias questões aí estão misturadas. Primeiro, uma questão política, se é o Dória, se não é o Dória. O vírus, ele mata qualquer um, ele não mata político, ele não mata qualquer outro tipo de pessoa. Então, eu não entendo a pandemia como uma questão política, embora tenham feito dela sim uma questão política, mas são outras coisas, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Segundo, falando do trabalho do professor, nunca fácil para ninguém. Eu também tenho filho dentro de casa e eu sei o tanto que é difícil para esse menino ficar na frente do computador durante horas, porque ele já é mais velho, com o emocional extremamente abalado, porque ele não sai de casa, ele não convive com as pessoas, ele tem medo da mãe morrer, ele tem medo da avó morrer. Enfim, as crianças também estão com um convívio extremamente abalado, ainda que tem criança brincando na rua por aí, mas tá todo mundo muito abalado, convivendo com uma mãe abalada, com uma família abalada, com uma sociedade abalada. E eu vejo o tanto que é difícil um filho que sempre foi muito responsável manter ele motivado. Culpa dos professores dele? Não é. Não é culpa dos professores dele. O fato dele não estar na escola não é culpa de ninguém, né? E dizer o que é certo e o que é errado nesse momento é muito delicado, porque nós vivemos num momento de muitas incertezas, onde apontar o dedo para o outro é sempre a opção menos válida. Imagina profissionais que tiveram que mudar totalmente o jeito das coisas que fazem, né? Imagina eu pegar um médico e pedir para ele fazer cirurgia online. Você acha impossível? Nós também achávamos. Outro dia eu gravando um vídeo aqui pra minha turma, né? A funcionária que trabalha aqui em casa passou do meu lado e falou assim: você vai postar isso? Você vai mostrar isso pros outros? Ô, gente, eu tenho até facilidade pra me expor, mas não é todo mundo que tem, não. É muito difícil uma pessoa que costumava falar para grupos de crianças de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, de repente colocar a sua cara para todo mundo que quiser poder assistir e vendo ela nas situações mais difíceis do mundo. Eu mesma esse ano fiquei pensando assim, posto ou não posto isso? Eu faria perto dos meus alunos, mas puxa, eu vou fazer isso no vídeo? Fiz. Até hoje eu tô com vergonha. Já faz acho que um mês já. Então, assim, o que nós precisamos pensar é a questão da empatia. Responsabilizar o Dória, responsabilizar o Bolsonaro, responsabilizar o professor, responsabilizar a família. A gente precisa ter discernimento. O vírus causou uma coisa que você não pode apontar nada para ninguém. Tá todo mundo tentando se reinventar. A gente precisa voltar para a escola? A gente precisa voltar para a escola. Por que a gente não voltou ainda? Porque é perigoso. Não é perigoso só para os profissionais que trabalham dentro da escola, e não são poucos, né? Escola não tem só professor. É perigoso também para as famílias dos alunos. Então, gente, cuidado com apontar, né? A gente sim tem
tem momentos de desabafo, mas empatia, tenta se colocar no lugar do outro. Não adianta você pedir desculpa e ao mesmo tempo atacar, porque o outro tá lá ouvindo, o outro tem necessidade de ser entendido. Não é fácil estar na posição que nós estamos. Eu tô no meu horário de trabalho e nem sempre eu trabalho só no meu horário de trabalho. Eu estava agora planejando o mês de abril para os meus alunos. Então, vamos ter mais paciência uns com os outros, mais harmonia e principalmente pensa que o que aconteceu, tanto a revolta dessa mãe quanto a revolta de quem está falando precisa ser analisada. Por que tanta falta de respeito com um grupo de pessoas, com um grupo de profissionais? Não é de hoje que os professores estão sendo atacados. Até quando nós vamos aceitar isso? E nós éramos atacados antes da pandemia também. Por quê? Porque está muito difícil manter a linha hoje, gente. A motivação da criança, ela é muito difícil. E eu concordo, o Lucas Neto cativa muito mais. Ele cativa muito mais. Só que eu não me formei para ser Lucas Neto. Aliás, eu estudei tanto e não consegui ganhar o dinheiro que ele já ganhou. Nada contra ele. Ele faz o trabalho dele, eu faço o meu. Que não é ser animador de auditório. Eu não sou animadora de auditório. Então, vamos aproveitar essa situação para a gente pensar no valor da nossa profissão, principalmente nós professores. Vamos pensar no valor da nossa profissão, porque a gente precisa ser valorizado antes, durante e depois da pandemia. Um beijo!